Olá, queridos, graça e paz ao seu coração. Que alegria estarmos aqui mais uma semana no nosso devocional de casais. E gostaríamos de saber como você está. Se você puder também, de repente, colocar algum comentário, algum testemunho aqui nesse grupo, para que possamos incentivar outros casais a estar fazendo esse devocional. Gostaria de iniciar com você, lendo a palavra de Deus em Efésios 6:33, que diz assim: mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Nessa semana nós vamos falar sobre honrar a esposa, sobre honrar o marido. Como é que vocês têm se tratado dentro do seu lar? Com respeito, valorizando o que o outro faz, porque a gente quando fala de honra, nós estamos falando de valor, de valorizar, de respeitar aquele que Deus colocou do seu lado. É verdade. Quando nós honramos a nossa esposa, não estamos só honrando a pessoa em si, mas estamos honrando o nosso casamento, honrando a Deus e a nossa família. Os seus filhos, eles estão vendo da forma como vocês se tratam, como vocês reagem a uma situação dentro do seu lar. Quando estamos falando de honra, nós estamos falando daquele que Deus colocou ao seu lado, da sua esposa, do seu marido. Muitos casais hoje, por falta de, não de amor, porque amor é uma decisão, assim como perdão é uma decisão, uma falta de escolher honrar, muitas vezes ridicularizando o outro, falando mal do outro para outra pessoa. Quando nós falamos da palavra honra, porque a honra é um princípio de Deus. Quando você honra pai e mãe, quando você honra o seu cônjuge, você está trazendo bênçãos para sua casa. Não ridicularize, não fale mal do seu esposo, da sua esposa para outras pessoas. É verdade. Honrar é uma decisão diária. Nós vimos muitos casais, quando estão sozinhos, só o homem, só a mulher, falando mal do seu esposo, do seu cônjuge. E isso é prejudicial porque você não está honrando aquilo que você prometeu no altar. Honrar o seu esposo, sua esposa. E costumamos ver diariamente isso. E isso é tão feio, não somente para o casamento, mas para a pessoa que está falando ali mal do seu cônjuge. Você tem que proteger não somente quando você está na frente, mas também quando você está sozinho, a sós contra pessoas, principalmente quando você está com amigos, você tem que elogiar o seu cônjuge, longe dele e na presença dele. A honra, ela protege o relacionamento. A honra protege o casamento. E a desonra, ela destrói um casamento. Honra é reconhecer o valor do seu cônjuge, não apenas pelos acertos, mas também pela história que vocês têm, pela entrega e por tudo que ele representa dentro do seu lar, no seu casamento, no seu matrimônio. No relacionamento, a honra se revela nas pequenas atitudes, na forma de falar, no tom que eu me refiro à minha esposa, na resposta, no cuidado em não expor ela para alguém, no zelo de preservar o coração do outro. Honrar é olhar para o outro com gratidão, porque nós somos imperfeitos, nós temos os nossos erros, as nossas falhas. Mas o enxergar além das falhas, além dos erros, não enxergamos o valor na qualidade do nosso cônjuge, porque nós não temos só erros e falhas. E como nós falamos aqui, não exponha o seu cônjuge Isso. para ninguém. Conserte as falhas, conserte os erros entre vocês. Coloquem diante de Deus essas falhas, essas dificuldades que vocês encontram sobre o outro. Muitas vezes falamos assim, ele nunca vai mudar, ela nunca vai mudar. Mas quando nós levamos a Deus essas nossas indagações, Deus ele vai restaurar, ele vai fortalecer. E você, começando a enxergar o lado bom do seu cônjuge, da sua esposa, você vai ver que ele tem qualidades. E quando existe honra, o amor permanece. Então, creia, querido, coloque em prática a honra no seu casamento. Nós devemos cuidar de não expor o nosso cônjuge aos nossos familiares, pais, mães. Muitas vezes acontece algo dentro da sua casa que você, a primeira coisa que você faz é ligar para sua mãe, para o seu pai e expor o seu cônjuge, o que aconteceu, às vezes uma briga, algo tão pequeno, e claro que nós não devemos ocultar algo que aconteça fisicamente, mas quando há alguma briga
banal dentro da sua casa, por pequenas coisas, algo que você ali gerou uma briga dentro do seu lar, não expõe o seu cônjuge para os seus amigos, para os seus familiares, pais, mães, porque isso, quando você volta à naturalidade, volta a se consertar dentro de casa, o seu pai, sua mãe, ele vai sempre guardar aquela mágoa que você falou para os seus pais no momento da briga. Então, cuide para quem você vai abrir o seu coração. Isso é muito importante para preservar o seu casamento. Nós queremos passar agora a tarefa, né, amor, da semana. Gostaríamos que vocês tirassem esse tempinho, como assim nos outros, para falar para o seu cônjuge, para falar para a sua esposa, quais são as qualidades que ele tem, que você enxerga nele. Porque muitas vezes apontamos as falhas e os erros, mas fale para o outro. Você é amável, você é um pai responsável, você é um homem trabalhador, você é uma mulher que cuida da casa, você é uma mulher virtuosa. Muitas vezes nós precisamos trazer à memória, como diz a palavra, aquilo que nos traz esperança. Coloque palavras de honra sobre a sua casa. Coloque palavras de honra sobre os seus filhos. Sim. Então, nessa tarefinha, vocês vão falar 3 qualidades que o outro tem. E vocês vão levar diante de Deus essas qualidades e pedir para que Deus possa fortalecer o seu relacionamento. Amém, glória a Deus. Queria orar com você nesse momento, feche seus olhos, ore conosco. Pai, nós queremos te agradecer e te adorar, Senhor, por esse dia, por essa semana que está iniciando. Verdade. Senhor, abençoa cada casamento, cada pessoa que está aqui escutando esse devocional, que ela possa colocar em prática, Pai, e honrar o seu cônjuge. Verdade. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem um propósito para nossas vidas, propósito para nosso casamento, para nossa família. Então, nos direciona, Pai, como nós devemos honrar, o que nós devemos fazer e falar, Pai. Cuida de cada casamento, Senhor, abençoa, restaura, renova, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, querido. Amém. Deus abençoe o seu casamento, uma ótima semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.